E aí, galera, beleza? Olha eu aqui mais uma vez, estamos caminhando aí para a terceira mensagem da nossa série Direção Divina e hoje nós falaremos sobre permanecer. Por isso nosso tema é permaneça na presença. Nós já vimos aí duas mensagens dessa série. A primeira eu falei foi com o tema GPS, sobre ser guiado pelo Espírito Santo, por Deus. E a segunda foi com a Paula, né? Obedeça os sinais de pare. Então nós já falamos aí sobre começar e sobre parar. E hoje nós estaremos falando então sobre permanecer. Então decida hoje permanecer na presença. O pastor Craig Groeschel, ele disse: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Né? Nós precisamos ter fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Né? Nós caminhamos por fé como cristãos. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 4 o seguinte sobre permanecer. Disse Jesus: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então tá aí o segredo de dar frutos, é permanecer na videira. A videira é Jesus Cristo. Nós vamos usar hoje o texto de Atos, dentre os textos, mas o texto base que nós estaremos usando é o texto de Atos, capítulo 20, verso 22 até o 24, onde o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, já no fim de sua jornada, ele entre os gentios ali, e depois de morar, estabelecer igrejas, plantar várias igrejas, preparar vários discípulos para o ministério, para pregar o evangelho, para cumprir o ID do Senhor, ele então está voltando para Jerusalém e Paulo desejava ir terminar muito bem a sua corrida. Então, talvez você não esteja como Paulo, terminando a sua corrida, né? Talvez como um adolescente, como um jovem, você esteja no começo da sua carreira aí. Mas você parar não significa permanecer, e permanecer não significa parar. Isso dizendo no que diz respeito ao contexto espiritual. Você pode parar e não permanecer, assim como você pode avançar permanecendo onde? Na presença de Deus. Você pode ir muito além permanecendo na presença de Deus. Então você provavelmente, assim como eu, já deve ter tido vontade de desistir de alguma coisa, de um curso, desistir de alguém, desistir de pedir perdão, de perdoar, desistir de um ano letivo, né? Às vezes do meio do ano para frente as coisas começam a ficar difícil na escola e você pensa em desistir. Eu não dou mais conta. Quantas vezes eu já passei por isso na minha adolescência? Até hoje, estudando, às vezes eu passo por isso. Mas quando nós permanecemos, nós alcançamos no final a vitória. Às vezes você se encontra diante de situações, né? Será que eu devo perdoar esse amigo ou eu devo desistir dele porque ele já fez isso tantas vezes? Será que eu devo pedir perdão por ter feito isso tantas vezes? Enfim. Então, às vezes nós temos esse tipo de questão na nossa vida, onde nós somos tentados a não permanecer. Nós vemos aí na Bíblia a história de Ruth. Ruth, uma história bem conhecida no livro de Ruth, onde o seu marido morre, ela está numa terra estrangeira, ela tinha tudo
para seguir o seu caminho, mas ela escolheu ficar. Ela escolheu ficar com a sua sogra Noemi e no final Deus honrou ela. Deus honrou ela com um casamento abençoado, restaurou a família dela, porque ela decidiu permanecer num propósito firme, ok? E tudo na vida de Ruth mudou. Aguentar firme nunca será fácil, nós seremos sempre tentados a desistir. Por isso nós devemos permanecer na presença. Quando permanecemos firmes na presença, nós somos vitoriosos. Esse mesmo pastor, Greg, que eu citei no começo, Greg Groeschel, o Groeschel, não sei pronunciar, disse o seguinte: quanto mais Deus deseja te usar, maior probabilidade de você sentir-se tentado a desistir. Então, quanto mais Deus quer te usar em alguma área, você vai ser tentado a desistir dessa área. Então, o que Deus deseja que você deseje? O que Deus quer que você tenha o desejo? Então, para permanecer na presença, por onde for e quando for, nós temos aqui 4 dicas. A primeira é: seja sensível à direção do Espírito. O texto que eu li do apóstolo Paulo, de Atos, ele disse o seguinte: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Então ele, por direção do Espírito Santo, ele estava indo para Jerusalém. E ser dirigido pelo Espírito Santo, por Deus, é a única garantia que você está e permanece e vai permanecer no lugar certo. Você ser direcionado por Deus. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segunda dica aqui que eu tenho para você é: estar onde Deus deseja que você esteja tenha certeza em meio às incertezas. O apóstolo Paulo, nesse texto de Atos capítulo 20, ele disse: estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele de fato não tinha nem ideia, mas mais do que nunca, assim como o apóstolo Paulo, você precisa ter fé em dias de incredulidade. E nós encontramos isso na palavra de Deus, porque ela é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, e Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. Ele deseja que você deseje o que ele tem para você. Amém? Então, terceira dica: jamais deixe de se dominar pelo medo. O apóstolo Paulo, ele sabia nesse texto, ele disse: em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Já pensou? Você está indo para um lugar onde prisões e sofrimentos é o que te espera? Então, mesmo que você pressinta o perigo, mesmo que seja desafiador, confie em Deus e não pare, permaneça aí no centro da vontade de Deus. Você deve ficar na presença. Por quê? Porque, conforme está escrito em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que Deus deu para mim e para você. Amém? Então você deve sempre ficar na presença. E na presença você deve discernir sempre se você deve entregar algo que o Espírito Santo está te pedindo ou se você deve mudar porque o Espírito está te mandando mudar. E por último, foque sempre no destino do seu chamado. O apóstolo Paulo sabia o destino do chamado dele. Ele disse no final do texto que nós lemos: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Deus vai sempre te sustentar quando você estiver rumo ao propósito que Ele preparou para você, ok? Você só sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de permanecer, de ficar na presença dEle, de ficar. Então permaneça. Então vamos permanecer na presença? Vamos ficar no lugar mais seguro que existe. O lugar mais seguro que existe é na presença de Deus. Então permaneça na presença. Essa foi uma mensagem
para abençoar a sua vida. Semana que vem nós continuaremos com nossa série, com a quarta mensagem dessa série. Então não desista, não pare, ouça hoje o que o Espírito Santo te diz, permaneça na presença. Semana passada nós vimos obedeça os sinais de pare, mas também permaneça na presença de Deus. Pois aquele que permanece, conforme Salmos 1:3, para concluir, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Fique onde Deus deseja, permaneça na presença. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tamo junto!